Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro aqui de estudos sobre o Livro dos Espíritos. É sempre uma imensa alegria estar com todos e hoje a alegria é redobrada, porque nós temos a companhia de um ser humano maravilhoso, um palestrante, um profundo conhecedor da doutrina espírita e uma das pessoas que tem a mente e a memória mais brilhantes que eu já tive o grande prazer de conhecer. Luiz Armando, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Olha, querida, dispensando todos esses adereços que você colocou na minha personalidade, né, dispensável, né, eu tenho uma alegria muito grande em falar de doutrina espírita, é uma tarefa que certamente vem do passado para o presente, desde que já renasci num lar de espíritas no interior de São Paulo, e desde os 22 anos mais envolvido com a doutrina aqui na capital, na Casa do Caminho, que você conhece. A gente pôde desenvolver um trabalho muito interessante, original, chamado Revista Espírita Informação, que durante 33 anos integrou o pensamento de Herculano Pires, de Hermínio Miranda, de Hernani Guimarães Andrade, de Martins Peralva, de uma porção de Divaldo, né, Chico, uma porção de personalidades que fizeram a história do Espiritismo certamente se tornar mais palatável no final do século XX, onde o materialismo, na contramão, continuava crescendo, se apoderando das mentes, certamente ainda um pouco desinteressadas, né? Porque a sociedade do século XX, a partir dos anos 70, isso existe até uma explicação por causa do Apocalipse, ela vai convergindo cada vez mais na direção do mundo de César, né? Distanciando-se do mundo de Deus, prendendo-se muito às questões temporais, materiais, e esquecendo das espirituais, que são as que sempre prevalecem e aquelas que nos trouxeram para cá para desenvolver nossas tarefas de evolução, né? E falando nisso, eu já me veio aqui um pensamento, isso que você mencionou, né, desse materialismo que aflora. Quando a gente olha assim para a nossa evolução enquanto humanidade, nós temos esses fluxos, não temos? É correto pensar isso? Um fluxo
momentos de mais lucidez, de maior lucidez, e de repente é como se a humanidade caísse novamente num véu de, né, numa cegueira espiritual, e aí vem o auxílio de Deus e nos impulsiona de novo, e assim nós vamos em círculos. Mas É por isso isso. eu penso, Sonja, que na realidade o que acontece é que a Terra é uma escola mesmo, é um grande Aham, educandário. Então a gente está se atendo agora, nesse momento, né, à última e mais recente etapa do desenvolvimento da humanidade, que é trazida para a Terra, que se mistura àquela que certamente inicia seu processo evolutivo no campo da humanidade, não é? Conforme aham, está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec ele faz um perfilzinho de qual o conteúdo de espíritos que habitam a Terra, que é um mundo de expiação e provas pelos comprometimentos que todos nós trazemos, né? E ele aham, divide em 3 grandes grupos: o grupo dos espíritos primitivos, dos semicivilizados, que começa nos silvícolas e passa para os estrangeiros. Porque o espiritismo, essa bênção na nossa vida, ela nos mostra que existe emigração, imigração, imigração de espíritos entre planetas, entre espécies, raças, povos, continentes. Existem hoje, graças a esses prodigiosos elementos que fizeram nosso caminho se clarear, né, como Chico Xavier, Divaldo, principalmente, não é? Nós uhum, temos assim uma referência importante das transmigrações, principalmente Chico Xavier nos fala dos franceses que vieram para o Brasil, não é? A uhum, partir do final do século XIX, para fazer o espiritismo acontecer. E, na aham, realidade, aham, nós, pela nossa predisposição e muitos médios que estão aí trabalhando, né, nós somos parte desse grande contingente que enfrentou um país que até meados dos anos, talvez nos anos 70, né, ele estava uhum, concentrado demograficamente no litoral brasileiro. Então, na uhum, realidade, é o momento em que Bezerra de Menezes, Caio Barchutel, Batuíra, aquele timão da pesada, né, foi preparando o uhum, terreno, arando o terreno para que nós pudéssemos, talvez, semear as nossas pequenas contribuições aí, né, no esclarecimento das mentes que estão tão necessitadas de luz, né, com sim. tanta dor se espraiando ao nosso redor, é doença, é perda, é acidente, é tudo quanto é tipo de problema que fazem parte do mundo de expiação e provas, Uhum, justamente na avaliação entre trigo e joio, não é? Para que que a questão que somos todos nós possamos revelar e somos, se somos o trigo que dá a semente, que dá a farinha, que dá a pizza, que dá a uhum, macarronada, que nutre, ou então o joio que não é nada, né? Que é aquele que vai sim. passar sem sal, insípido aqui pela nossa superfície, e voltar para o mundo espiritual. E como está explicado lá no capítulo 18, fantástico capítulo 18 do livro A Gênese, Uhum, replicando numa reordenação que Kardec deu a 2 mensagens recebidas em 23 de abril de 1866 na cidade de Paris, uhum, reordenando, né, mostrando que muitos espíritos, desde meados do século XVIII, como está lá no capítulo 18 do livro A Gênese, estão sendo já remanejados para outras das muitas moradas da casa de nosso Pai, permanecendo aqui os que são brandos e pacíficos, aqueles que têm realmente já um pequenino avanço, né? Porque a evolução é muito demorada, né, Sonja? Porque a gente considera hoje a longevidade do nosso corpo prevista assim 75 anos em média, mas na uhum, Segunda Guerra Mundial, quando nós não tínhamos nascido ainda, que foi agora há pouco, a uhum, longevidade era 48 anos, segundo as estatísticas oficiais. E ao uhum. tempo de Jesus, a longevidade do corpo era 28 anos. Se Sim. considerarmos o que Leon Denis falou no começo do século XX, que se nós vivermos uma vida de 60 anos, nós teríamos efetivamente aproveitado um terço, porque um terço a gente dorme, porque seu corpo, meu corpo, o corpo de todos nós precisa se recompor e estava virando adulta. Então, na Uhum, verdade, não tinha ainda noção do que você estava fazendo, né? Aí você uhum, mergulha na sua realização profissional, nas suas buscas aí de realização no campo afetivo, no campo social, né? E uhum, acaba se esquecendo que a qualquer momento
como dizia um amigo meu, você pode receber a baixa espiritual e vai prestar contas lá do que você fez do seu tempo, do seu corpo, da sua vida, das relações que você entreteceu por aqui. Aham, exatamente. Por outro lado, há sempre o consolo que nos é trazido, inclusive, em essência, pela nossa doutrina tão amada, né? O consolo de que a misericórdia divina não nos falta, né? E nunca nos faltará. Né? E ainda que tenhamos muitas dificuldades e que a gente caia aqui, levante, escorrega de novo, e mesmo que nesse período de transição tenhamos que regredir um pouquinho, inclusive isso é regredir entre aspas, né? Porque, inclusive, isso vai de encontro com o tema dos nossos encontros nesse programa, né? Porque a gente tem, apesar do foco ser o Livro dos Espíritos, nós temos feito aí um apanhado brevíssimo de duas obras importantes, né? A Caminho da Luz e Os Exilados de Capela, para que a gente possa compreender melhor exatamente tudo isso que você falou, né? Dessa possibilidade de migração de espíritos e auxílio mútuo, né? Então, há sempre esse conforto, digamos, esse consolo, talvez seja a melhor palavra, de que apesar das dificuldades, nós não estaremos sozinhos, não estaremos ao léu, né? Nunca, né? E estamos submetidos a leis absolutamente justas, corretas, né? E a gente vê, assim, o prenúncio de uma era moderna no mundo de regeneração com a atribuição, não sei se você viu aí nos últimos dias, de um prêmio equivalente ao Nobel da Ciência ao Marcelo Gleiser, né? O cara que é uma inteligência Físico. luminar, que é cético, mas ele está sendo premiado justamente pelo seu esforço involuntário, talvez inconsciente, na aliança ciência e religião, que, aliás, é tema do Kardec no primeiro capítulo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, né, que esse momento chegaria. Então, a gente vê que o que o Marcelo fala sobre universos paralelos, sobre multiuniversos, sobre, no livro Criação Imperfeita, por exemplo, ele fala assim que, na realidade, por mais difícil que seja para nós entendermos, por mais difícil seja para nós compreendermos, a física quântica, através do conceito dos universos paralelos, que é uma coisa que a partir dos anos 70 ganha muita força, embora fosse uma ideia mais antiga, na realidade eles afirmam que essa realidade em que nós estamos agora aqui conversando é uma realidade virtual. A realidade original está num universo paralelo, justamente atrás desse aqui, de uma certa forma, criando as condições para que nós trabalhemos o nosso progresso, né? O que, aliás, dentro da simplicidade e sabedoria de Chico Xavier, ele já tinha dito muito tempo antes, né? Porque ele diz assim que essa realidade é apenas uma continuidade do mundo espiritual, não é? Então, na realidade, o André Luiz, no livro Mensageiros, reproduz o pensamento de Aniceto, dizendo que há mundos maravilhosos, em esferas que se interpenetram fora da nossa percepção visual, que está condicionado ao nosso cérebro ainda em processo de expansão, né, de consciência, e, na verdade, existem múltiplas formas de vida, né, que é uma coisa, olha, só a doutrina espírita para nos chamar a atenção para isso, de uma certa forma, leigos que somos, né, porque senão a gente fica preso aos conceitos tradicionais, que precisam ser urgentemente revigorados e, de uma certa forma, atualizados, né? Para que a humanidade, que eu acho muito difícil, né? Porque a gente vê, por exemplo, os meios de comunicação de massa estão dominados pelas preocupações absolutamente sensoriais, materiais, superficiais. Eu estava até refletindo dias que se passaram aí, e, na verdade, a sociedade do século XXI é uma sociedade, por causa do egoísmo, muito focada em si mesmo. Então, os homens não acreditam. Nós estamos aqui conversando, eu vi isso aí ao longo do tempo, né? Eu sou palestrante espírita em muitas casas da capital e outras cidades, e a gente, às vezes, repete a visita a uma ou outra instituição e vê que os rostos que estão diante de nós são os mesmos. Mas você sente no olhar das pessoas uma certa dúvida daquilo que você está falando, embora você tenha segurança do que você está dizendo, embasado em obras fidedignas, mas você vê que a pessoa está ali olhando para você e está como que duvidando do que você está falando, não está acreditando.
Uhum. Nós estamos aqui no nível de apenas, provavelmente, buscarmos o mais, talvez, conveniente para nós, né? Todos. Aham. Então, você não está nem aí, você está preocupado com a solução do seu problema imediato, às vezes, né? Se esquecendo que existem valores transcendentes que não podem ser relegados a um segundo plano, até porque, como a gente falou, a baixa espiritual pode acontecer a qualquer momento. E Uhum. você, hoje, com essa contribuição fantástica que Kardec sintetizou, né? Nós Uhum. encontramos que morrer não é igual para ninguém. Todos nós Uhum. morreremos de uma forma, entraremos na nossa, talvez, realidade espiritual de acordo com o momento determinante, da onda mental que emitimos naqueles momentos que precederam a morte, no acidente ou na morte natural. E Uhum. muitas vezes vamos esbarrarmos na surpresa, né? O Uhum. Chico Xavier diz que, inclusive, os espíritas morriam muito mal, né? Morriam muito mal porque viviam pior ainda, né? Sabiam, falavam, ensinavam, mas não eram, né? É, esse é o grande problema, né? Falar é fácil, né? Fazer é outra Sim, história, né? sim. Vivenciar aquilo que a gente fala é outra história, né? Outra história. Exatamente. Mas vocês estão vendo, o papo é tão bom, a sua presença, Luiz Armando, é tão maravilhosa que a gente já engata no diálogo, né? E assim a gente vai. Então, tem tudo, isso tudo que nós estamos falando, que não foi nada combinado, né? foi surgindo, faz toda a relação, tem tudo a ver com isso que a gente, com os temas, né, que a gente está desenvolvendo, né? Só que antes de nós seguirmos nesse gancho, eu queria que nós parássemos um minutinho só para fazer a nossa prece inicial, pode ser? Então eu convido a todos agora para que a gente acalme um pouquinho os nossos pensamentos, para que a gente traga, então, os nossos corações unidos no presente momento, no aqui e agora, e para que elevemos os nossos pensamentos, então, ao nosso Mestre Jesus. Mestre amado, aqui nos reunimos em Teu nome, com os nossos corações repletos de gratidão pela oportunidade que nos é dada de aprendizado e de reflexões acerca dos ensinamentos que nos são trazidos pelos benfeitores espirituais. E rogamos, Senhor, para que as luzes desses ensinamentos toquem os nossos corações e as nossas mentes, e que dessa forma possamos transformar as sombras íntimas que carregamos dentro de nós mesmos em lucidez e esperanças. Dá-nos, Senhor, a humildade para reconhecermos as nossas fraquezas e a coragem para que possamos transformá-las. Ajuda-nos, Mestre, a reconhecê-lo e enxergá-lo em tudo e em todos, hoje e sempre. Que assim seja. Então, antes de nós retomarmos a nossa conversa, Luiz, eu gostaria de agradecer a Ana Cristina de Natal, a Monique Sampaio de Maceió, o Nilson Vaguinho de Belo Horizonte e o Agostinho Pensor de Juazeiro do Norte, que mandaram perguntas para nós ao longo dessa semana. Como nós temos dito, todas as perguntas, sugestões, dúvidas que vocês que nos acompanham tiverem, por favor, enviem-nos pelo chat do canal, ou então pelo WhatsApp, nesse número que fica correndo aqui nessa faixinha azul. Ter esse feedback, essa interação com vocês é extremamente importante e prazeroso para nós. Então, eu agradeço imensamente essas 4 pessoas que eu mencionei hoje, que mandaram perguntas, e só que essas perguntas que vocês fizeram dizem respeito ao tema que nós trataremos, na verdade, no nosso próximo encontro, na semana que vem, que são temas relacionados mais ao cristianismo. Então, eu peço a permissão para vocês e sigam conosco para que a gente as responda na semana que vem. Pode ser assim, Ana, Monique, Nilson e Agostinho? Assim a gente pode
aproveitar a presença do Luiz Armando, que na verdade é a primeira, mas não será a última, né, Luiz Armando? Muito pelo contrário. Esperamos poder contar contigo muitas e muitas vezes ao longo daí, talvez alguns anos aí que tenhamos à frente. Deus abençoe nosso propósito de servir a Jesus, né? Que assim seja, né? Então, por favor, aqueles que tiverem dúvidas e perguntas, enviem-nos, e isso é muito, muito importante para nós. Eu também gostaria de mencionar que o Luiz também tem programas aqui na Web Rádio Estação da Luz, e além de ser palestrante, como ele mesmo falou, em diversas casas, e muitas das suas palestras também podem ser acessadas nas gravações. Eu falo aqui especificamente em nome do Grupo Espírita Casa do Caminho, aqui de São Paulo. Mas, Luiz, por favor, você quer falar um pouquinho das suas atividades aqui na rádio também? Porque os seus programas, assim como o nosso, e todos também ficam gravados, né? Sim, nós estamos desenvolvendo com o Regis Lang, que é o presidente da Casa do Caminho, graças a esse extraordinário ser que é o Tavares, um trabalho em torno da Revista Espírita, que é aquele trabalho que o Kardec desenvolveu entre janeiro de 1858 a março de 1869. E isso acontece nos domingos, às 21 horas, né? No próximo domingo, o Regis se vira lá sozinho, não é? Ele vai desenvolver algumas considerações em cima do 8º artigo, porque o Tavares pediu para que nós analisássemos a Revista Espírita artigo por artigo. Nós estamos em janeiro de 1858, e, na realidade, o tema que o Regis vai explorar, ele fala sobre médiuns julgados, que é uma publicação que aconteceu numa revista científica dos Estados Unidos, por ocasião da publicação da Revista Espírita, talvez umas semanas antes, e o Kardec não perde a ocasião para fazer a sua análise sobre as observações maldosas que foram feitas por aqueles que estudaram a questão da mediunidade lá pelos Estados Unidos, né? E, na realidade, a gente, em programa anterior, acho que foi no primeiro, nós falamos da grande tarefa desenvolvida pela Kate Fox, que é uma das irmãs Fox, das perseguições que sofreram, ameaças de morte e tudo mais que as escolas religiosas da época impuseram a elas, né, as irmãs. E no programa de domingo, o Regis vai tratar de outros assuntos relacionados, vai até fazer alguns exemplos muito pertinentes brasileiros, né, para completar o conteúdo a ser explorado. E nós temos particularmente um blog, já fazem 13 anos, chama As Revelações da Revelação, todos os dias na internet. Ele está fora do ar, porque na realidade eu estou impossibilitado também por problema de computador, como você, né? O computador está na manutenção, mas acredito que domingo volta ao normal. O blog As Revelações da Revelação, e pelo Facebook, Luiz Armando Freitas Ferreira, eu tenho uma página diária que também está suspensa enquanto o computador não volta ao normal. E a gente diariamente publica uma mensagem recebida pelo Chico, segunda-feira do Emmanuel, terça do André Luiz, quarta da Meimei, quinta do Dr. Bezerra, sexta do Irmão X, sábado do Cornélio Pires e no domingo da Maria Dolores. Não é? E temos outros trabalhos aí até pelo WhatsApp, né? Divulgando alguns trabalhos que realizamos ao longo dos anos aí na ânsia de colocar a Revista Espírita de uma forma absolutamente correta, né? Diferente do que acontece por aí, que as pessoas às vezes fazem um pouco de confusão entre realmente o que a doutrina espírita pregou e aquilo que é sua opinião pessoal, né? Maravilha, maravilha. Muito bom. Então, retomando a nossa conversa, eu queria fazer o link, então, Luiz, com os temas que a gente tem tratado, né? Eu costumo apresentar, tenho trazido um PowerPoint com os tópicos importantes, assim, mas por conta desses dissabores que a tecnologia muitas vezes nos dá, né? Então, felizmente, eu tenho aqui algumas anotações, e para que eu não me perca na sequência, então a gente vai seguir assim. Tinha separado até umas imagens bonitinhas, mas fica para a próxima, né? Fica para a próxima. Nós temos falado, então, da influência dos capelinos, né, que vieram exilados aqui para a Terra e tiveram, então, um impacto muito importante
o nosso processo evolutivo e foram fundamentais para o estabelecimento de 4 grandes civilizações, né, 4 grandes povos, a civilização egípcia, a hindu, a indo-europeia e o povo de Israel, né. Então, na semana passada, nós comentávamos que a civilização egípcia, dentre esses povos que se formaram, né, era o povo que tinha o menor número de débitos diante das leis de Deus, de acordo com as obras que nós mencionamos previamente, né. E hoje a nossa intenção é comentar alguns aspectos da civilização hindu, e se possível a gente entra na indo-europeia, mas não temos pressa, como o Tavares sempre nos fala, né, o importante é a gente absorver o máximo que a gente puder, né? Então, quando a gente olha nessas obras, os aspectos marcantes, né, dessa civilização hindu, a gente aprende, né, que dentre esses povos, os hindus foram aqueles que tinham maior conhecimento sobre a reencarnação, né? Então, eles se agruparam na região ali do Rio Ganges e esboçaram a primeira sociedade organizada que a gente conhece, né? E essa sociedade, inclusive, antecedeu, em termos organizacionais, né, as vistas posteriormente junto aos egípcios e aos israelitas, né? E assim como outros, eles trouxeram, e me corrija, Luiz, se eu estiver equivocada, né? Mas eles trouxeram, de acordo com essas obras, muitas reminiscências também de Capela. E uma delas era a questão do idioma, e foi através deles que o sânscrito se fez presente aqui, aqui no planeta, né? Sim. Achei que o senhor fosse falar alguma coisa. Não, estou acompanhando o raciocínio. Tá. E essa comunidade, ou esse povo, né, também, além deles trazerem os seus conhecimentos profundos em termos da reencarnação, eles também guardaram muito do amor e da misericórdia que receberam do Cristo, e eles traduziram esse amor e essa misericórdia juntamente com aquilo que eles já haviam aprendido em Capela, traduziram naquilo que foi a primeira obra religiosa de toda a humanidade, que são os Vedas, né? Então, a civilização hindu considera 2 obras que seriam como as obras que vieram direto de Deus, assim eles falam, né? Que são os Vedas e a Mahabharata, né? Então, nos Vedas, nós temos ali versos que falam, que são explícitos com relação à fé e com relação à esperança. E quando a gente olha um pouquinho mais detalhado nos Vedas, a última parte dos Vedas, que é a parte que o Ocidente principalmente conhece mais, que se chama Vedanta, né, as Upanishads, né, essa Vedanta fala explicitamente sobre a alma e a busca eterna pela realidade, né? Então, é interessante quando a gente pega algumas partes dessas obras, e que fala que a morte do corpo, são textos que, se a gente não tivesse com a fonte ali da Vedanta, você fala, não, isso aqui é parte de um texto espírita, né? É parte de um texto da doutrina espírita, não é a parte de um texto hindu, né? Por assim dizer. Então, da mesma forma, né, que essa população recebeu, ou todas nós, né, todas as civilizações, o planeta, né, sempre recebeu o auxílio
divino auxílio de Jesus, o nosso governador, com os indianos não foi diferente, então ele mandou, da mesma forma que nós recebemos Kardec, que compilou, né, os ensinamentos no espírito dos espíritos, né, dentro da doutrina, ele também mandou aquele que compilou esses ensinamentos que essa civilização, que esses capelinos trouxeram dentro dos Vedas e da Mahabharata, né? E essas obras são tidas até hoje como, em termos de volume, a maior obra literária que toda a humanidade já produziu. Então, se a gente pega esses textos, se a gente pega esses textos clássicos da civilização hindu, eles são, em termos de volume, muito maiores do que a Bíblia. Se a gente juntar Ilíadas e os dois clássicos, né, gregos, as Ilíadas e a Odisseia juntos, essas obras hindus são mais de 7 vezes maiores em volume do que essas obras juntas, né? Então, são de uma profundidade muito grande, né? E da mesma forma que outras obras que o próprio Velho Testamento, o Novo Testamento, que até hoje a gente está tentando lutar aí para poder entender um pouco mais além da letra, né? Com essas obras a coisa não é tão diferente, né? Mas acrescentaria uma coisa interessante, né? Que na realidade, apesar do volume de informações produzido por aqueles nossos ancestrais, provavelmente até nós no meio deles, né? Na realidade, não foi suficiente para iluminar aquele povo. Tanto é que uma das consequências, como você inclui aí no seu roteiro, né? Pelo que eu li na prévia aí, surgiu por conta do orgulho, né? Porque são capelinos, eles não vieram para cá passeio, eles vieram para cá como prova e como oportunidade de remissão, né? Já que aquele planeta alcançou um nível de evolução tal que já não comportava seres muito dominantes pelo orgulho, dominantes pelo egoísmo. Então, foi feita a separação do trigo e do joio por lá também. E aí Jesus, como a gente vê no começo do A Caminho da Luz, concordou em receber aqueles seres que para cá vieram para certamente dar um impulso na evolução humana, né? Nós temos um livro que eu sugiro a leitura para aqueles que nos acompanham, intitulado Sala de Visitas de Chico Xavier. Sala de Visitas de Chico Xavier é um livro que foi construído por um grande amigo meu, chamado Eduardo Carvalho Monteiro, que foi talvez um dos pioneiros e um dos maiores pesquisadores do espiritismo no Brasil. Lamentavelmente, com 50 e poucos anos, ele desencarna em 2015, não é? 2005, mas deixou para trás um legado importante, tanto é que ele se envolveu com pesquisas assim históricas de alto conteúdo, como acerca do Caio Barchutel, acerca do Batuíra, acerca do Pedro de Camargo Vinícius, que foi um grande educador, nascido lá em Piracicaba e que realmente deixou 4 obras extraordinárias. Foi um grande palestrante da Federação Espírita de São Paulo, acho que nos anos 50, 60, né, 70, é o Pedro de Camargo, que se escondia atrás do pseudônimo Vinícius. E o Sala de Visitas de Chico Xavier é exemplo de outros livros. O Eduardo deixou mais de 50 livros publicados, apesar da pouca idade. O primeiro foi sobre Jesus Gonçalves, que na realidade era um ranceniano, que construiu dentro do sanatório Pirapitingui, próximo a Sorocaba, entre Sorocaba e Itu, que é um sanatório para rancenianos, né? Ele construiu um centro espírita. Depois que se converte ao espiritismo, em face da decrepitude que a vida lhe impôs por conta da perda das partes moles do seu corpo, em função da lepra, né? Ele, na realidade, no velório da sua esposa, teve uma prova inconteste de que realmente existe uma força por trás de tudo. E virou a chave e tornou-se um grande espírita ali. E esse movimento que deu origem ao Centro Espírita Aurelius Agostinho, que na realidade era uma homenagem a Santo Agostinho, já que Santo Agostinho, numa existência pregressa do nosso irmão Jesus, ele foi o alarico
que na realidade, de uma certa forma, invadiu Roma, ia sitiar Roma, ia massacrar todo mundo, e o bispo lá, o Agostinho, né, foi pedir clemência em nome de Deus, e a resposta que o tal do Alarico deu para o Alarico I, depois o Alarico ele retorna depois como segundo, né, como descendente de si mesmo, coisa que o Espiritismo também diz ser possível, e ele disse que não existia e não reconhecia outro Deus que não fosse ele mesmo. E fez o que tinha que fazer em Roma, né? É muito interessante a história. O livro vale a pena porque ele é fundamentado em cima de mensagens que o Chico recebeu em forma de versos, porque o nosso amigo Jesus era jornalista e poeta, né? E o Eduardo escreveu um monte de livros. E no Sala de Visitas de Chico Xavier, para aqueles que gostam de pesquisar, existe um capítulo que, na realidade, vai contar uma página da história que a maior parte dos espíritas da atualidade desconhecem, porque nos anos 50, em meados, aparece lá em Curitiba um espírito, através de um médium, que é um ex-acadêmico de medicina, doutor Hercílio Maes, doutor porque ele teve que abandonar o curso de medicina e foi fazer justamente direito. E depois concursou em num órgão público, trabalhava do meio-dia, da 1 até às 6, e atendia as pessoas que procuravam, né? Porque ele passou a ser um instrumento de um espírito chamado Ramatiz. E o Ramatiz, pelos espíritas ortodoxos, aqueles malas que sempre estão no caminho, se tornou persona não grata, né? Então, aqui em São Paulo, houve um movimento muito grande contra o Ramatiz. A primeira obra dele intitula-se Mensagens do Astral. Mensagens do Astral, como todos os livros do Ramatiz, é organizado em termos de perguntas e respostas. Ele tem livros maravilhosos, como o Sublime Peregrino, que vai falar de Jesus, não é? E nesse Mensagens do Astral, ele vai fazer uma série de considerações sobre o processo de mudança pela qual a Terra passa. E o livro ganha mais, de uma certa forma, autoridade, porque quem prefacia o livro foi um verdadeiro gênio do meio espírita brasileiro e paulista, porque ele foi o cara que, desde 1939 até 1966, ele fez a Federação Espírita de São Paulo crescer e acontecer. Porque São Paulo, evidentemente, foi se mudando muito, né? Quem conhece São Paulo, então, quem vivia aqui nos anos 60, né, via que São Paulo, no centro, era dividido entre além do Viaduto do Chá e para cá do Viaduto do Chá, que é um ponto de referência. E para cá do Viaduto do Chá é onde paravam os ônibus que vinham de vários bairros, para que aquele povo que vinha de vários bairros, era uma São Paulo muito menor, pudesse deslocar além do Viaduto do Chá para se dedicar ao trabalho profissional, ganhar pão. Então, tinha os comércios, tinha as empresas importadoras. E antes do Viaduto do Chá tinha área financeira, porque com o crescimento da cidade, a área financeira desceu lá para Berrini, e hoje está também localizada por aquela região do Itaim, não é? Começou pela Paulista e depois desceu. E a parte industrial que não existia, porque São Paulo, nos anos 60, estava começando o seu processo de industrialização. O JK tinha dado um impulso bravo aí na indústria automobilística, e as grandes automobilísticas chegaram ao ABC de São Paulo, mas a federação era o ponto de intermediário entre uma situação e outra. A Rua Maria Paula fica entre o Viaduto do Chá, para cá e para lá. Então, o pessoal, já nos anos 60, passando por grandes crises familiares, crises de relacionamento, crises existenciais, já não encontrava nas escolas religiosas tradicionais, talvez, o conforto que procurassem. Então, a opção era o tal do espiritismo, que era uma coisa muito mal vista, era uma coisa assim de encruzilhada, de galinha preta, dessas coisas, né? Até que o Chico Xavier, nos anos 70, aparece na televisão pela primeira vez e tira o espiritismo de trás do muro e mostra um espiritismo, ciência, filosofia, religião, e aí é um outro boom, né? Que trouxe-nos até esse momento onde nós vemos prodígios como esse, como a Estação da Luz, né? Maravilhosa. Então, na realidade, o Eduardo, ele reproduz uma matéria que foi publicada por alguns jornais espíritas da época, nos anos 50,
justamente onde os ortodoxos foram aborrecer o Chico Xavier lá para saber o que o Emmanuel dizia daquilo que o Ramatiz falava. Como Edgar Armond tinha dado o seu aval no prefácio do livro, como o Silvino Canuto de Abreu, que era outro grande intelectual da época, deu seu aval no prefácio do livro, como o Benedito Godoy Paiva deu seu aval no prefácio do livro, havia uma dúvida, né? Então, Ramatiz falava a respeito de uma grande mudança que se operaria na virada do milênio. O bug do milênio e outras coisas que apareceram, como 2012 e outras coisas mais. Só que ele fixou a data, que é aquilo que o Kardec, no livro A Gênese, fala que não deve nunca ser feito, porque você fixar datas está sujeito a intercorrências mil e milhares de livre-arbítrios que estão trabalhando, cada um na sua busca, né? E aí ele falava que haveria realmente uma grande transformação, até por conta de uma influência de um planeta que estaria vindo de regiões inóspitas aí do cosmos, e que fazia parte de um sistema chamado Hercólobos. E esse planeta chamado Nibiru, ele tinha segundo ele fala, né? Não existem comprovações, porque tudo que existia de conhecimento, Júlio César, com a sua invasão da Alexandria, destruiu da Biblioteca da Alexandria, que era o grande arquivo que existia da história da humanidade. Alguma coisa foi preservada. Então, o que acontece é que, na realidade, haveriam grandes inundações, terremotos, grandes mudanças por conta da aproximação, porque esses planetas desse sistema, com as suas luas, interseccionam o sistema solar. Não é uma coisa improvável, até porque a mecânica celeste está muito além da nossa compreensão, né? As coisas começaram a ficar mais claras com o Hubble, a partir dos anos 90, mais de 80 mil fotos em 20 anos, e agora com James Webb, que está aí a 1 milhão de quilômetros de distância da Terra, mandando imagens de construções colossais da inteligência divina, né? Então, aí o que acontece é o seguinte, né? O pessoal foi aborrecer o Chico lá para ver o que o Emmanuel falava. Bom, o Emmanuel fala o seguinte, que, na verdade, o Ramatiz era um espírito que tinha que ser respeitado. A primeira coisa era essa. Que ele tinha muitas informações interessantes, originais. No que diz respeito à astronomia, era necessário considerar o que a ciência tinha a dizer. A ciência, até hoje, não disse nada, é claro, né? E aí o que acontece é que, na realidade, ele falava dessas grandes transformações, e essa entrevista que o Emmanuel dá para avaliar o trabalho de Ramatiz, ele faz umas revelações que não foram incluídas no A Caminho da Luz. A primeira delas, que na realidade o planeta Terra, que por sinal no livro Roteiro, que é de 1952, no capítulo 9, o Emmanuel faz uma analogia entre o planeta Terra e um grande educandário. E o Emmanuel, que sempre ficou em cima do muro, nesse livro Roteiro, nessa mensagem, ele faz uma revelação que é absolutamente extraordinária. Ele fala assim que a população espiritual da Terra é alguma coisa em torno de 22 bilhões de espíritos matriculados aqui. 22 bilhões. Na época, se nós formos procurar as informações do IBGE, nós vamos ver que, na época, a população dos encarnados, que o IBGE não considera a diferença, né? Mas, na verdade, a população dos encarnados era 2 bilhões. Uau! Como nós estávamos num processo aceleradíssimo de mudanças, se você observar a densidade demográfica da nossa dimensão, de 52 para 74 em 22 anos, nós passamos de 2 para 4. De 1974 para 2012, nós passamos de 4 para quase 8. Estamos em 8 bilhões e 300 milhões de habitantes. Ou seja, a diferença está nos bastidores. Mas ela está nos bastidores que o André Luiz, maravilhoso André Luiz, vai nos apresentar na série extraordinária chamada Nosso Lar, que, na realidade, a Terra, como já se dizia, né, já se sabia disso desde o tempo dos celtas. Depois, a Igreja Católica fez lá sua camisa de força sobre o conhecimento da ciência, se apoderou de tudo, e, na realidade, segundo Chico diria, nós temos, mais ou menos no século XIII, a figura de um André Luiz, que pintou na história, chamado Dante Alighieri. E o Dante Alighieri, ele aproveitou
assim, a ideia que a Igreja Católica sustentava de céu, inferno, purgatório e paraíso, e saiu em sonhos que o André Luiz, melhor, Chico Xavier dizia que eram desdobramentos espirituais, à procura de Beatriz. Beatriz era uma jovenzinha que o ancião Dante Alighieri se apaixonou e que morreu. E ele foi conduzido por aquilo que a Igreja Católica chamaria de um poeta pagão, Virgílio. E o Virgílio foi conduzindo ele pelos diferentes espaços do céu, do inferno, e ele divide cada uma dessas faixas em 9 níveis. E ele vai descrevendo quem estava alocado ali, porque a alocação das criaturas humanas ao céu, ao inferno, ao purgatório e ao paraíso tem relação direta com o que você está vivendo aqui, não é a forma de vida que você vive. Então, na realidade, o André Luiz vai nos falar sobre 7 esferas, do centro para fora, tangenciando com o próximo planeta vizinho nosso, né? Misturando muitas vezes as nossas auras, porque também existe a atmosfera, além da nossa atmosfera material, tem a atmosfera espiritual. Então, na realidade, cada um desses níveis, eles contêm milhões e milhões de espíritos. Se nós olharmos o Apocalipse de São João, existe um outro livro que eu sugiro a leitura para aqueles que pesquisam e gostam de conhecer, intitulado Mensagem do Apocalipse. Porque o Apocalipse, se você for ler, Sônia, você vai ficar pirado, porque é uma coisa assim absolutamente cheia de imagens, serpentes, dragões e coisas que... Mas é aquilo que o João, que estava vendo que Jesus estava mostrando numa tela ectoplásmica, de plasma para ele, né? Naquele encontro que eles tiveram. João já tinha mais de 90 anos, e na realidade ele está mostrando, ele está dando descrições de aviões projetando bombas ou gafanhotos com sons metálicos refletindo a luz do sol, descarregando seus ovos sobre a terra, formando cogumelos imensos. Ele está dizendo o que ele podia dizer. Mas uma das coisas que ele diz, né, é que quando Jesus se aproximou daqui, conforme estava previsto lá pelos profetas de Israel, desde 800 anos, desde Isaías, foi feito um saneamento da psicosfera da região da crosta, da superfície onde nós estamos. E milhões de seres foram confinados no submundo do mundo espiritual, a partir do piso que nós pisamos aí, não é? Lá para baixo existem 2 esferas. Uma delas é aquela descrita pelo André Luiz no Obreiros da Vida Eterna, quando ele vai com Zenóbia, Jerônimo, Luciana, à procura do padre Domênico, que foi um cara que não honrou a sua tarefa de sacerdote católico. E mais para baixo nós vamos encontrar aquele território dominado parcialmente pelo Gregório, do livro Libertação. Mas o nosso amigo João disse que foi retirado e colocado no que ele chama de abismo. No século XX, nós tivemos um médium incrível, eu tive o privilégio de conhecê-lo ao vivo e a cores, chamado João Nunes Maia, mineiro, um homem muito simples, um médium extraordinário, que tem mais de 100 livros publicados. O cara que filtrou para a nossa dimensão, através das influências do nosso amigo Franz Anton Mesmer, a pomada do vovô Pedro, que é muito conhecida. Sim, ele foi um médium que filtrou isso, deixou a fórmula escondida, porque ele achava que ele não era médium de cura, e passaram-se alguns anos, aí um amigo dele, que apoiava ele no seu trabalho muito modesto, ele já era aposentado, ele trabalhava na livraria da União Espírita Mineira, que é o símile da Federação Espírita, das Federações Espíritas Estaduais. E aí esse amigo um dia confidenciou a ele que estava com câncer. Aí ele ficou muito sensibilizado, muito tocado com aquilo, e imediatamente apareceu o Mesmer, que deu-lhe a fórmula da pomada aí, né? Que estava guardada, e ele resolveu aviar a receita e dar para o homem lá, e o homem se curou. E aí o que acontece, né? Quando ele recebeu essa pomada, o Mesmer transmitiu a fórmula, disse que nunca poderia ser vendido aquilo ali, é feito com vários elementos aí, princípios ativos e vegetais. É um processo muito bonito, existem 29 grupos, me parece, no Brasil, que produzem essa pomadinha. E, na realidade, o que aconteceu foi que, quando já recebida a receita pelo Amatiz, né, dada pelo João Nunes, ele falou como é que podia chamar aquele remédio lá, né?
Aí o João Nunes estava recebendo psicografando um livro chamado, acho que Seara de Ódio, que fala da história de um personagem que está num leprosário em Betim. Hoje não chama mais leprosário, né? Um hospital de abrigo desses nossos irmãos, que hoje essa doença parece que está mais ou menos erradicada, até porque o grau de comprometimento de quem se envolveu com ela provavelmente tenha já se solucionado. Aí o Mesmer perguntou como é que era o nome do personagem mais simples que tinha naquela história, naquela narrativa. Aí ele falou, é vovô Pedro. E aí ficou batizada a pomada. Então, na realidade, o que acontece é que o nosso Eduardo, queridíssimo, né, que anda sempre comigo aí, pelo que eu sei espiritualmente, ele trouxe-nos esse livro. Então, o Emmanuel fala assim, né, que na realidade a Terra, no seu processo evolutivo de 4,6 bilhões de anos, desde que se desprendeu da nebulosa solar para a construção dessa esfera extraordinária que nos abriga provisoriamente, o que não é garantir que nós somos oriundos daqui, porque na questão 607A do Livro dos Espíritos, que eu sugiro que as pessoas sempre leiam, porque sabem que existe o Livro dos Espíritos, mas a pessoa só vai à procura do alimento que está, de uma certa forma, sendo mais importante naquele momento, né? Como as esperanças e consolações, que é a parte 4, as leis morais, que é a parte 3, né? O mundo espírito dos espíritos, que é a parte 2, ou mesmo as causas primárias, que é a parte 1, né? Então, na realidade, nós vemos que o Livro dos Espíritos contém todas as respostas que nós procuramos, né? E, na realidade, a gente vê que o nosso amigo Ramatiz trouxe essas informações e o Emmanuel constrói algo além do que está na uranografia geral, que é um conteúdo que está no livro A Gênese, que é, na realidade, uma compilação de mensagens assinadas por quem? Pelo nosso amigo, que foi nós temos o Copérnico e nós temos 60 anos depois, a figura do outro astrônomo que também foi contestado pela Igreja e que nos trouxe muitas informações a respeito dessa maravilhosa obra de Deus, né, que é o universo, o cosmos, né? Então, na realidade, o que acontece é que Galileu Galilei transmitiu as mensagens através de um médium, que era também um astrônomo genial, chamado Camille Flammarion, que foi um grande amigo de Kardec, que foi quem fez o discurso no sepultamento de Kardec, maravilhoso, que está guardado no Obras Póstumas, não é? Descrevendo a sabedoria, a sensatez, a inteligência, a astúcia desse homem que nós conhecemos como o professor Rivail, o popular Allan Kardec, e o Camille Flammarion psicografou aquilo lá. Chico Xavier, que era um fofoqueiro de marca maior, ele vai falar que o Camille Flammarion e o Galileu Galilei, na verdade, são a mesma identidade, a mesma personalidade em duas encarnações diferentes, dando sequência no processo de expansão da consciência humana, né, através das informações importantes da astronomia e da fenomenologia, porque o Camille Flammarion tem livros sobre as casas mal-assombradas, por exemplo, acho que são 3 volumes maravilhosos, né? Então, ele fala assim, na realidade, a Terra chegou a um ponto de evolução que já estava se aproximando da possibilidade da vida humana aqui, através do desenvolvimento de todas aquelas espécies que foram destruídas, que desapareceram, que foram se aperfeiçoando também. Então, ele divide em ciclos de 200 e 200 mil anos, está no livro Sala de Visitas de Chico Xavier. Dentro desses 200 mil anos, existem ciclos de 64 em 64 mil anos, dentro dos quais existem ciclos aproximadamente de 24, 25 mil anos. Se nós pegarmos, né, a história da humanidade recente, ao que tudo indica, essa era que nós estamos, de uma certa forma, tentando entender agora nesse programa, que não vai ser possível, acredito eu, né, vai ficar para as próximas. Isso. Porque é tanta coisa maravilhosa que existe que a gente fica assim meio embriagado, né? Então, o que acontece... Mas nós teremos muitos e muitos outros encontros. Então, o que acontece é que dentro desses 24, 25 mil anos, houveram aqui, antes dessa era que está terminando, o Emmanuel fala nesse livro que nós estamos nos últimos momentos da influência predominante da raça ariana, que faz parte desses grupos que nós estaríamos desenvolvendo hoje.
que foram precedidas por outras grandes raças. Então, há mais ou menos uns 37 mil anos, desaparece no sul do Oceano Pacífico a raça lemuriana, que deixou seus vestígios, assim como a raça Atlântida, que desaparece, segundo Platão, apura no seu livro Diálogos, ouvindo uma informação de Crítias, que tinha estudado no Egito, numa daquelas universidades egípcias, com um mestre chamado Solon, e falou que mais ou menos uns 10 mil anos antes havia desaparecido justamente Atlântida, uma grande catacumbe, talvez o dilúvio, vai saber se não era, do Noé, né, que foi a descrição que a Bíblia preservou, e na realidade em 48 horas o continente todo foi ao fundo, matando milhões de pessoas, mas já havia iniciado o seu processo de expansão. O próprio povo egípcio, ao que tudo indica do ponto de vista racial, étnico, ele é remanescente dos Atlantes. Há informações que na Amazônia, embaixo daquela floresta imensa, existem muitos vestígios da presença desses Atlantes. Os índios apaches americanos, outros povos que foram lá para a região da indo-europeia, que a gente deveria tratar hoje, também fazem parte dos remanescentes dos Atlantes, que trouxeram as suas influências, e aí a gente vai vendo a logística da espiritualidade misturando conhecimentos desses povos que alcançaram o ápice da sua evolução, segundo Emmanuel fala, por conta da ambição e a não, talvez, disposição de se espiritualizar. Na realidade, o povo desaparece e existem alguns indícios de que eles realmente existiram, né? Toda a América ocidental, que é a América dominada pelos espanhóis ameríndios, na realidade são remanescentes. Toda a raça asiática, principalmente os orientais, a partir da China e das suas subdivisões, o Vietnã, Japão e todos mais, são também remanescentes, porque o Emmanuel disse que a cor de pele desse povo de Lemúria era a cor amarela, e a cor dos nossos amigos atlantes era uma cor mais avermelhada, que deu origem aos apaches e muitos outros povos do México, da própria norte da América do Sul, não é? Então, tudo isso é maravilhoso para mostrar para a gente que nós estamos reconstituindo, nesse trabalho que você brilhantemente conduz, a história recente da humanidade, porque já existiram outras civilizações muito avançadas, mas isso aqui, por quê? Porque isso aqui é uma escola. Isso aqui é uma escola. É o grande educandário, como o Emmanuel fala, que, por sinal, Kardec já tinha tratado a Terra dessa forma, né? Abrigando espíritos das mais diferentes origens, alguns que alcançaram um nível de humanização, que já tinham um princípio de consciência para ter responsabilidade pelos seus atos, como está na Revista Espírita de janeiro de 1864, Kardec obtém essa informação, o número de existências necessárias para que o espírito tenha o mínimo de responsabilidade para ter consciência dos seus atos. E ali o Espírito da Verdade fala que é de 100 a 1000 encarnações, provavelmente. Eu fiquei assim, embasbacado. Mas se você pensar, o porquê isso? Porque a longevidade do corpo ela foi ampliando-se. Se você tinha 28 anos na época de Jesus, em média, você não aproveitava quase nada. Porque um terço que sobra está diluído nos 28, né? Eu acredito que eu já passei do limite, você deve estar nervosa. Não, por favor, não tô não, por favor. Temos mais 3 minutinhos aí. Não, é que, na verdade, a gente não tem vontade de parar de conversar. O Tavares que vai puxar nossa orelha já. Mas é isso, meu Deus, é muita riqueza de conhecimento, é muito brilhantismo. Eu sugiro também, Soja, que as pessoas procurem, porque o nosso lema, né, espíritas que somos, é instruirmos-nos e amarmos, né? Sim, e Jesus já tinha garantido que o conhecimento da verdade nos libertaria. Existe um livro do professor maravilhoso, o professor Herculano Pires, que eu também tive o privilégio de privar da amizade dele, ali na Vila Mariana. Ele morava a 4 quadras da Casa do Caminho. Pai da Heloísa Pires, que está tratando dos assuntos do pai num dos programas desse canal maravilhoso. E ele tem um livro chamado O Espírito e o Tempo.
que é uma análise antropológica da evolução humana, da fase da litolatria, da fase da fitolatria, da fase da zoologia, ou zoolatria, melhor dizendo, e da fase da mitologia, que é onde nós convergimos aqui com essa abordagem que, infelizmente, nós não pudemos desenvolver por causa da minha falação. Né? Imagina só, não, mas nós teremos outras oportunidades, já temos mais muitas outros encontros marcados na semana que vem, dando tudo certo por sua disponibilidade. Infelizmente você não vai estar, mas nós teremos o prazer de estar com o Regis na semana que vem. Brilhante, e aí voltamos brilhante. Com você. Hã? Brilhante, o Regis é uma pessoa especialíssima, né? Nós somos os 2 últimos moicanos lá da Casa do Caminho, lá do começo, né? Dos anos 70, Olha né? só. Começo. Então, Olha só. Ele tem muito conhecimento também, fala muito bem, né? Se Deus quiser, vai ser um encontro bastante proveitoso para todos. Que assim seja, certamente será. Nossa, é com dor no coração que a gente tem que interromper, o tempo passa muito rápido. Mas paramos nessa lembrança de que nós estamos aqui na Terra, que é uma grande escola e também um grande hospital, né? E que possamos... E uma prisão, né? Porque a gente pode desistir da vida física, mas não consegue fugir, né? A gente continua tendo que reparar o erro para recomeçar o processo evolutivo até que aqueles que estão nos bastidores, as inteligências que conduzem tudo, possam dizer, agora você está como Bezerra de Menezes, né? Em 1953, olha, você tem o alvará de soltura. Aí ele fala, não, eu prefiro ficar aqui para justamente ajudar aqueles que estão numa situação pior, né? Exatamente. O que é o amor, né? Um dia nós chegaremos a esse estado, sentir esse amor, vivenciar esse amor, né? Exatamente. Luiz, do fundo do meu coração, muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada. Eu tenho certeza que... Tenha sido útil para todos que acompanharam, né? Você, eu sei que é uma pessoa estudiosa, mas aqueles que acompanham, que tenham pelo menos o desejo de estudar, né? Porque o Espiritismo é um negócio tão fantástico, né? Tantas literaturas à disposição aí de grandes autores para abrir a nossa mente, né? É verdade. Você falou de Ramatiz e eu estava procurando aqui, porque comprei esse aqui recentemente, ainda não li. Muito bom. Né? Pergunta e resposta. Né? Como é que é? Todos os livros dele, os 17 livros que ele publicou pela Freitas Bastos, porque agora existe um Ramatiz mais recente, são livros em forma de perguntas e respostas, que é a técnica do Kardec, né? Do Kardec. Dos espíritos, né? Exatamente. E era a técnica também das obras hindus, os Vedas também vem como... Só para completar um detalhe interessante, né? Em 1858, Allan Kardec evoca na Sociedade Espírita de Paris um cara, ele não era nem egípcio, mas ele queria retornar aquele apogeu do povo egípcio da 18ª dinastia, que foi o final do processo da presença dos capelinos aqui entre eles, né? Mehet Ali, o nome do homem. E aí o Kardec vai fazer duas entrevistas, né? Porque ele não consegue, num trabalho que eles tinham lá na sociedade, esgotar o assunto, não vai fazer uma segunda entrevista. E o Mehet Ali, que não tem nada a ver com isso que o Emmanuel está falando no Caminho da Luz, acho, né? O Mehet Ali vai falar que todo o conhecimento filosófico religioso dominante entre os sacerdotes egípcios veio da Índia. Olha que coisa fantástica. O Emmanuel vai desdobrar isso nesse livro maravilhoso que você tem usado como referência. Exatamente. Ele fala mesmo que na Índia está a matriz, né? Sim. De toda a religiosidade do nosso planeta. A Vale está colocando Jesus entre nós aí. Exato. É um convite para nós fazermos a nossa prece final. E para dizermos, então, mais uma vez, o nosso muitíssimo obrigado. E que esperamos todos na próxima semana, e daqui 15 dias estaremos contigo novamente, né, Luiz Armando? E nas próximas. Se eu estiver encarnado, eu estarei aqui. Se não estiver encarnado, prepara que eu estarei intuindo alguém. Espetáculo, será sempre muito bem-vindo de todas as formas, mas que seja encarnado.
Então, nesse momento, vamos mais uma vez voltar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, em profundo agradecimento por esses momentos de tanto despertamento, de tantos aprendizados, que todos esses ensinamentos possam tocar-nos profundamente, iluminando, ampliando as nossas consciências, ampliando o nosso entendimento, para que possamos, pouco a pouco, Senhor, melhor compreendê-lo e, assim, cultivar em nós mesmos o reino de Deus. Que as suas bênçãos se estendam a todos os lares, a todos aqueles que procuram desesperadamente por um auxílio para seus males físicos, mentais, morais, espirituais. Que possam todos encontrar conforto, esperança e amor. Que todos os lares experienciem a harmonia, o diálogo. Que possamos todos ter uma semana iluminada e que juntos possamos retornar ao nosso estudo. Que as suas bênçãos sejam derramadas, Senhor, ao Luiz Armando e a todos os seus familiares. E o nosso profundo agradecimento a Ti, Mestre, por todas as bênçãos que nos são derramadas hoje e sempre. Se conosco, Mestre. Uma boa semana a todos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.